Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pregador Estevão Farnese e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração neste momento. A palavra de Deus diz no livro de Abacuque, no capítulo de número 1, diz a Bíblia Sagrada que Abacuque está questionando com Deus um momento precário e caótico, a qual ele e o povo de Deus estavam vivendo. Ele disse: até quando eu clamarei e o Senhor não me escutarás? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não salvará? O que Abacuque está vivendo é o grande enigma de Deus, que muitos de nós cristãos não gostamos de viver, não gostamos de passar por este momento, que era o momento do silêncio de Deus. Deus havia silenciado para Abacuque e Abacuque ele está desesperado com a situação a qual ele está vivendo. Segundo as próprias palavras do profeta Abacuque, ele vai dizer que não havia justiça por mãos humanas e a lei estava frouxa diante do povo de Deus, de um povo escolhido por Deus. É aí que Deus começa a responder a Abacuque. Só que quando Deus responde a Abacuque, no versículo de número 6, ele disse: vede entre os gentios e observais, maravilhai-vos e admirai-vos, pois eu realizarei uma obra em vossos dias, que não crereis quando forem contadas a vós. O que Deus estava dizendo é que tudo que o povo estava vivenciando, toda a situação em que eles estavam enfrentando, era uma situação que vinham das suas próprias obras. Ou seja, o povo estava passando tudo aquilo que eles mesmos buscaram. Ao se desviar e afastar dos caminhos do Senhor, o povo passou por um momento da correção divina. Deus avisou por vários profetas, por várias vezes, inúmeras vezes, sobre o momento em que eles iriam passar pela correção divina. E agora eles estão passando pela correção divina. No capítulo de número 1, Abacuque questiona a resposta de Deus. Abacuque questiona o silêncio de Deus. E no capítulo de número 2, Abacuque começa a questionar a resposta de Deus. Só que é interessante, uma vez que Abacuque questiona a resposta de Deus, dizendo para Deus ter misericórdia, dizendo: tu és tão puro de olhos e não podes ver o mal, não podes tu contemplar a iniquidade. Porque Deus ele estava falando para Abacuque que o momento em que o povo iria passar era um momento muito pior, que era a disciplina do próprio Deus, castigando o seu povo pelas más obras e ao afastamento do povo de Israel. É aí que nós percebemos, no capítulo de número 3, Abacuque faz uma ação inesperada, porque no capítulo 3 ele não questiona sobre nada, como no capítulo de número 1. No capítulo 3 ele não questiona sobre nada, como no capítulo de número 2. No capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que ele vai para a oração. No capítulo 3 está dizendo que Abacuque começou a orar. O profeta começa a orar. E é interessante que na oração de Abacuque, nós percebemos que ele não vai questionar sobre o silêncio, ele não vai questionar sobre a resposta, mas ele vai demonstrar a sua única posição. Porque no silêncio ele mostra a sua tristeza. Na resposta, ele demonstra a sua preocupação, mas na sua oração, ele vai demonstrar a sua única ação diante da tristeza, diante do desespero, diante de todo aquele momento em que ele estava passando. Ele vai dizer no versículo de número 17, dizendo: ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam mais alimento, ainda que o rebanho seja arrebatado e não haja gado nos estábulos, ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aqui está a maior ação para você passar por todos os seus problemas. Abacuque questionou no silêncio, Abacuque questionou na resposta, mas no momento em que tudo saiu do seu controle, do controle das suas próprias mãos, diz a Bíblia que ele vai para a oração. E está aqui o maior segredo da nossa vitória, da minha e da sua vitória, é a oração. A ação de Abacuque não mudaria perante o desespero, a ação de Abacuque não mudaria diante de toda a situação precária qual ele estava vivendo. Ele disse: todavia eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, a alegria em Deus não estava em momentos. A alegria em Deus não estava em tempos bons ou em tempos ruins, tempos de prazer e tempos de desespero. A alegria em Deus estava em todos os momentos, independentemente da situação. Assim, eu quero deixar esta palavra para o seu coração neste momento. Aproveitar o ensejo, quero te fazer o convite. Nós temos um canal no YouTube de pregações, onde você vai ver estas e outras ministrações
nós temos este canal que se chama o Arley, Estevão e Eliel. E eu quero te convidar neste momento a dar uma passada por lá, se inscreva no nosso canal, olhe ali o nosso ministério, acompanhe o nosso ministério, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Desde já te agradeço, que Deus continue abençoando a sua vida.